Eu sei que o que eu faço é errado, mas eu me sinto obrigada a fazer isso. O espelho me obriga. É um dever que eu tenho comigo mesma. Não me importo com saúde. As pessoas não enxergam se eu tenho diabetes ou colesterol. Elas veem o meu corpo. E para mim, isso é tudo que importa. Eu não posso parar agora. Eu vou parar quando eu estiver perfeita. Os transtornos alimentares são definidos como desvio do comportamento alimentar, que podem levar desde o emagrecimento extremo à obesidade, sem contar os inúmeros problemas de saúde. Os transtornos ou distúrbios alimentares são considerados como patologias e descritos detalhadamente pelo CID-10, o DSM-4 e pela OMS. Geralmente, apresentam as suas primeiras manifestações na infância e na adolescência. A pressão cultural para emagrecer é considerada um elemento fundamental da existência desses transtornos, que juntamente com fatores biológicos, psicológicos e familiares acabam gerando uma preocupação excessiva com o corpo, um medo anormal de engordar e uma ansiedade alarmante, acompanhada de alterações do esquema corporal. De um modo geral, o pensamento das pessoas portadoras dessas patologias se caracteriza por uma obsessão pela perfeição do corpo. Trata-se de uma epidemia de culto ao corpo, que se multiplica em uma população sistematicamente preocupada com a estética corporal e afetada por exigências sociais que sugerem o impossível, levando jovens a dedicarem suas vidas a atingirem padrões que na realidade são resultado de um procedimento tecnológico de qualidade. As imagens em capas de revista e editoriais perfeitos são frutos de edição em programas que melhoram, otimizam, corrigem e trazem a perfeição. No entanto, distante de acreditar nisso, jovens e adultos vivem um eterno dilema de insatisfação com a sua aparência. É assim que os transtornos alimentares vêm aumentando sua incidência perigosamente e já começam a alarmar especialistas, médicos, sociólogos e autoridades sanitárias. O modelo criado pela sociedade é de longe uma utopia. Celebridades, modelos e famosos embarcam em uma jornada de privação, exigências e referências, onde seus fãs e admiradores são constantemente levados a seguir seus passos e, consequentemente, carregar os frutos dessa escolha. Fatores genéticos, biológicos, socioculturais, familiares e psicológicos estão intimamente ligados com o desenvolvimento de algum tipo de transtorno alimentar. As causas mais comuns estão associadas a um histórico de transtorno alimentar na família, famílias autoritárias ou negligentes, histórico de transtornos de humor na família, como depressão ou transtorno bipolar, pressão causada pela extrema valorização corporal imposta pela mídia, cultura e sociedade, dificuldades, conflitos e traumas causados pelas relações familiares, disfunções no metabolismo da serotonina e noradrenalina e fatores psicológicos, como baixa autoestima, ansiedade, falta de confiança e baixa resistência à frustração. A anorexia nervosa é um transtorno emocional que consiste numa perda de peso exagerada derivada de um intenso medo da obesidade. A anorexia nervosa acomete com mais frequência jovens entre 14 e 25 anos. Aos poucos, geralmente adolescentes do sexo feminino passam a viver exclusivamente em função da dieta, do peso e da forma corporal. A patologia faz com que a pessoa se sinta irracionalmente gorda, quando na realidade está extremamente magra,
geralmente com o IMC abaixo do peso. O medo intenso de ganhar peso torna o hábito alimentar cada vez mais secreto, bizarro e ritualizado. Todas essas atitudes e alterações levam o paciente ao progressivo isolamento social e familiar. As consequências da desnutrição grave são suficientes para levar à morte ou causar danos irreversíveis no organismo. A taxa de letalidade de um anoréxico é aproximadamente 20%. No entanto, é possível identificar com facilidade outras consequências desse transtorno no corpo humano, como, por exemplo, a ausência de menstruação, queda de cabelo, fadiga, osteoporose, confusão e perturbação mental e complicações cardíacas. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por crises de ingestão excessiva de alimentos, calóricos ou não, num curto espaço de tempo. Logo em seguida, o indivíduo é inundado por uma sensação de culpa e repulsa, levando a uma preocupação exagerada sobre o controle do peso corporal. Como medidas compensatórias para evitar um possível ganho de peso, o indivíduo provoca vômitos, usa laxantes em grandes quantidades, diuréticos, enemas e qualquer outro método que o faça se sentir que se livrou da comida e da culpa. Pode provocar jejuns radicais e exercícios excessivos, tudo isso para garantir o controle do peso. Esses comportamentos podem ter diversas consequências negativas para a saúde, como, por exemplo, problemas nos dentes e gengivas, desidratação, fadiga, ressecamento da pele, arritmia cardíaca, irregularidade ou perda da menstruação, obstipação e humor depressível e variável. A obesidade é um distúrbio caracterizado pelo excesso de peso. O indivíduo, alimentando-se indiscriminadamente, adquire um peso muito acima do previsto para sua altura, idade e sexo, e desenvolve, a partir daí, outras complicações na sua saúde física e mental, como altas taxas de colesterol, problemas de circulação, complicações cardíacas e respiratórias, baixa autoestima e depressão. Na maioria dos casos, por ser muito aparente, o indivíduo tem consciência do problema que adquiriu, mas sofre preconceitos e piadinhas, o que dificulta a sua ida ao médico. É uma doença perigosa e que tem atingido uma grande quantidade de pessoas, na maioria dos casos, por falta de balanceamento na alimentação e atividades físicas. O nome pica vem do latim e significa pega, um pássaro do hemisfério norte, conhecido por comer quase tudo que encontra pela frente. A pica pode ser observada em todas as idades, mas é vista com mais frequência em mulheres grávidas e em crianças, mas especialmente em crianças sofrendo dificuldade no desenvolvimento infantil normal. O transtorno se caracteriza pelo impulso de comer objetos estranhos e geralmente não nutritivos, cuja ingestão não é bem vista socialmente. Alguns dos casos relatados envolvem a ingestão de terra, moedas, pedra, carvão, giz, tecido, sabonete, dentre outros. My name's Adele. I'm 30 years old. I'm from Bradenton, Florida. And my addiction is eating couch cushions. O
transtorno pode gerar também uma vontade anormal de ingerir produtos considerados ingredientes de alimento, como diversos tipos de farinha, de tuberosas cruas, como batata, e amidos, como por exemplo de milho ou de mandioca. Para que tais hábitos sejam considerados parte do transtorno, é preciso que persistam por pelo menos um mês durante um período de vida quando não se considera normal, dentro do quadro de desenvolvimento humano, utilizar a boca para explorar e ingerir coisas como fazem frequentemente as crianças menores em fase de crescimento. Além do risco de asfixia e de desnutrição, o transtorno também pode levar a uma obstrução do trato intestinal ou intoxicação, de acordo com o tipo de objeto que foi ingerido. A vigorexia é a obsessão por um corpo musculoso, atraente e definido. O transtorno é observado com mais frequência em homens, sendo que o crescimento do distúrbio entre as mulheres tem crescido de forma significativa ultimamente. Também conhecido como transtorno dismórfico muscular, o distúrbio envolve um treinamento muscular obsessivo e a alimentação voltada para a manutenção desse corpo, com o uso frequente de anabolizantes. É classificada junto com os transtornos alimentares por envolver um disformismo corporal, reforçado pelo culto à imagem. Indivíduos acometidos deste transtorno são pessoas que, mesmo fortes fisicamente, ao visualizarem sua imagem em espelhos, fotografias ou competições, se veem como fracos. A prática exagerada de exercícios podem causar ritmo cardíaco elevado em estado de repouso, irritabilidade, depressão, perda de motivação, insônia, perda de apetite e menor desempenho sexual. Imperfeições no corpo desses indivíduos, que normalmente passam desapercebidas para os outros, são descritos como grandes fontes de ansiedade e infelicidade para esses pacientes. Sua obsessão pelo corpo perfeito pode prejudicar a vida profissional e os relacionamentos pessoais, especialmente pelo elevado nível de testosterona, baixa autoestima e irritabilidade, condições que favorecem o aumento de agressividade. Existem alguns testes psicológicos desenvolvidos especialmente para o diagnóstico de transtornos alimentares gerais, como o teste de atitudes alimentares, o EAT26. O diagnóstico geralmente é feito seguindo os critérios do CID-10 ou do DSM-4, tanto por médicos, psicólogos ou nutricionistas. Alguns sinais também podem servir de alerta, como por exemplo, emagrecimento acelerado, perda de menstruação, cuidado excessivo com a alimentação, desculpas para não comer ou preferir comer sozinho, isolamento, alterações de humor e agressividade, excesso de exercício físico, vômito e uso de laxantes, atitude crítica em excesso quanto à imagem e mudanças de caráter. O tratamento mais eficaz deve ser multidisciplinar, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, para que se possa alcançar um peso mais saudável, diminuir a influência dos fatores psicológicos mantenedores desse comportamento, medicar com psicotrópicos como antidepressivos, acompanhar a evolução dos sintomas e prevenir ou conter as possíveis patologias associadas.
É importante lembrar que qualquer um desses transtornos alimentares tem consequências nutricionais muito graves e um forte impacto na saúde dos indivíduos. Finalmente, porém não menos importante, a família precisa estar envolvida com o tratamento, apoiando o indivíduo nessa difícil etapa, que somente poderá ser superada com a integração de ambos à equipe interdisciplinar de saúde. Os pais e acompanhantes devem se dispor a aprender sobre o transtorno, com a intenção de ajudar e colaborar com a recuperação. Devem participar de grupos de apoio e receberem orientações, não só do tratamento como um todo, mas da abordagem alimentar que o nutricionista desenvolver com o paciente. Assim, é possível que essa orientação seja compartilhada com todos os envolvidos, buscando a sua colaboração para que a alimentação no domicílio seja adequada em termos de refeições realizadas, horários, tipos de alimentos oferecidos e, principalmente, condutas em relação ao paciente e à sua própria alimentação. Uma pessoa com algum desses transtornos precisa de ajuda e orientação. É importante lembrar que pais e amigos são peça fundamental para a recuperação. A depreciação e conflitos emocionais podem agravar o quadro e dificultar o tratamento. Nesse caso, se você conhece alguém com um transtorno alimentar, procure ajudar de maneira amigável e tranquila. Não confronte nem inicie uma discussão por causa do problema. Ofereça ajuda e procure acompanhar o progresso do tratamento. Existem poucos grupos de apoio a esse tipo de problema, mas existem inúmeras formas de ajudar uma pessoa com um transtorno alimentar. Procure um profissional qualificado e ajuda o mais rápido possível. Em casos de intervenção precoce, são maiores as chances de cura e diminuição das consequências desses transtornos.